Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 2. Salmo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós lemos a sua palavra, pedimos agora, Pai, que o Senhor nos conceda a graça de compreendê-la, nos ajude a compreendê-la e também a aplicar em nossas vidas. Pedimos essas coisas, crendo que o Senhor tem poder e misericórdia para nos dá-las. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algo que é muito visível neste mundo quando nós olhamos para a sociedade e nós olhamos para as várias pessoas que nós conhecemos e olhamos para a mídia e para tudo que nós temos vendo ocorrendo nesse mundo, e nós vemos algo que já vem se repetindo desde o início dos tempos, que é o fato de haverem muitas pessoas que desejam ter uma vida sem Deus, ter uma vida longe de Deus. Aquelas pessoas que muitas vezes se chamam de ateus, pessoas que dizem que não creem em Deus, ou pessoas que até mesmo entendam que exista um Deus, mas não querem esse Deus. O que nós vemos no nosso mundo é uma grande e constante luta de pessoas que não querem Deus com este Deus. E isso é muito claro quando nós olhamos para as notícias que nós temos, até no Brasil. No ano passado eu me lembro de algo que foi muito interessante e na verdade eu fiquei até um pouco perplexo quando eu vi essa notícia. Na época que houve aquela Marcha para Jesus, que todos conhecem, houve também no mesmo período algumas pessoas que se uniram e resolveram fazer uma chamada Marcha para Satanás. Eu achei muito interessante aquilo, apesar de triste, mas que ilustra bem o mundo em que nós vivemos, a situação em que nós estamos, onde temos pessoas que não se contentam apenas em dizer não creio em Deus, mas que querem mais do que isso, confrontar este Deus e fazer afrontas a Ele. E não só a este Deus, mas também a todo o seu povo. Nós estamos em um mundo, meus irmãos, que é contra o cristianismo. Um mundo que é contra Deus. Um mundo que é contra o povo de Deus. E isso está acontecendo diariamente, em diversas situações. Nós tivemos agora na China um templo evangélico e depois um católico também, que foram destruídos. Aparentemente, pelo que a notícia diz, o governo chinês decidiu destruir os templos. A desculpa que foi dada é que não estavam regulares. O templo foi construído em 2008 e 10 anos depois foi demolido. Nós vemos que existe uma tentativa sempre do mundo de ir contra Deus, de ir contra o cristianismo. Agora na Bolívia está para ser aprovada uma lei que criminaliza a evangelização.
A lei prevê 7 a 12 anos para todo aquele que tentar de alguma maneira convencer outra pessoa a participar da sua religião. Está para ser aprovado agora. Meus irmãos, estamos em um mundo que claramente é contra Deus. Um mundo que claramente quer viver sem Deus, sem o domínio de Deus. E o salmo que nós lemos, meus irmãos, fala justamente sobre isso. O salmo que nós lemos, o salmo de número 2, fala sobre pessoas que desejam viver sem Deus. Esse salmo vem logo depois do primeiro salmo que muitos conhecem aqui, o salmo que fala que é bem-aventurado aquele homem que não anda como os pecadores andam, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite. O Salmo 1 deixa muito claro que existem 2 tipos de pessoas no mundo: aqueles que buscam seguir a Deus e que buscam ouvir a palavra e seguir a palavra, e estes serão como uma árvore frondosa, uma árvore forte que é plantada junto à corrente de águas. E existem aqueles que não querem seguir a Deus, aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, mas que preferem seguir no caminho dos pecadores. O Salmo 1 diz que essas pessoas que preferem o caminho dos pecadores, que preferem o caminho onde não há Deus, estes não serão como uma árvore plantada, forte, viva, que traz frutos, mas serão como a palha que o vento dispersa, e que por isso, por não valer nada, logo é queimada e jogada no fogo. Isso é o que diz o Salmo número 1. O Salmo número 1 deixa muito claro que existe apenas 2 opções. Ou você está com Deus, ou você está sem Deus, ou você está longe de Deus. Salmo 1 fala sobre um homem que segue perfeitamente a lei de Deus. Mas a verdade, meus irmãos, é que você sabe, e eu sei, que ninguém consegue seguir perfeitamente a lei de Deus. Embora o Salmo 1 diga que aquele que segue a lei de Deus, este é o homem de Deus e será como essa árvore, nós sabemos que ninguém pode ser assim. Por mais que você tente seguir essa lei, você não consegue. A única pessoa que de fato conseguiu viver uma vida sem pecado, uma vida perfeita, uma vida na lei do Senhor, foi Jesus Cristo. O único homem que viveu neste mundo sem pecados foi Cristo. De modo que quando lemos o Salmo 1, aquele homem bem-aventurado, a gente não pode pensar que sou eu e é você, mas é Jesus. E esse Jesus é o único que é essa árvore frondosa, essa árvore que cresce com frutos. Mas nós temos uma esperança. A esperança de nós também sermos uma árvore frondosa, uma árvore com frutos, quando nós estamos em Cristo. A verdade, meus irmãos, e o Salmo 2 confirma isso, é que nós só podemos ter uma vida com Deus se estivermos em Cristo. A última frase do Salmo 2, vejam aí comigo, diz: bem-aventurados todos os que nele, em Jesus, se refugiam. Enquanto o Salmo 1 diz que são bem-aventurados aqueles que não seguem no caminho dos ímpios, mas que seguem a lei do Senhor, que meditam nela de dia e de noite, que são como uma árvore plantada, que na verdade são aqueles que estão em Cristo. O Salmo 2 diz que são bem-aventurados aqueles que se refugiam em Cristo. Meus irmãos, no decorrer dessa exposição, eu queria que nós entendêssemos algo muito importante para nossas vidas. Queria que entendêssemos, meus irmãos, que são bem-aventurados aqueles que se refugiam em Jesus. São bem-aventurados aqueles que se refugiam em Jesus por 3 motivos. O primeiro motivo é porque só em Jesus nós temos liberdade. O segundo motivo é porque é impossível nós irmos contra Jesus, nós irmos contra Deus. E o terceiro motivo é porque nós, quando estamos com Jesus, nós seremos salvos. Acompanhe comigo aí, versículo 1 até o versículo 3 do Salmo 2. Diz assim a palavra de Deus: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo:
rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Meus irmãos, é bem-aventurado aquele que se refugia em Jesus, porque somente em Jesus há verdadeira liberdade. Uma coisa, meus irmãos, que eu vejo muito claramente nesse mundo é que o homem, naturalmente, quer se ver livre de qualquer tipo de autoridade sobre ele. O homem natural e pecador do jeito que é, ele quer se ver livre de Deus. E o salmista começa falando isso, fala sobre povos e gentios que se rebelam contra Deus e buscam uma vida sem Deus. Povos e gentios se enfurecem e se rebelam contra Deus. Reis que se levantam e conspiram contra o Senhor que é Jeová e contra o seu ungido. A palavra no Salmo 2 nos fala sobre pessoas que querem viver sem Deus. E nós vemos isso acontecendo neste mundo corriqueiramente. Pessoas que não querem qualquer tipo de autoridade sobre eles. O versículo 3 deixa muito claro isso. Eles se rebelavam contra Deus, e o versículo 3 diz: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, porque eles se sentiam presos. Meus irmãos, eu não sei se vocês estão conseguindo conectar o que estava acontecendo naquele tempo e o que acontece hoje. Eram homens, nações e príncipes e reis que se rebelavam contra Deus e o seu povo, achando que estavam presos, como que se houvesse alguma pressão por parte de Deus sobre essas pessoas. E quando nós pensamos em nós, em nossos dias, nós podemos pensar naquelas pessoas que não aceitam a ideia de serem governados e dominados por um Deus. As pessoas do mundo hoje querem liberdade. Querem ser livres a qualquer custo. Você pode ler os jornais, ler as mídias, ver o mundo hoje, e uma das palavras que mais nós ouvimos é a respeito da liberdade. Liberdade de fazer o que quer, de ser o que quer. A liberdade de fazer todas as coisas de acordo com a sua vontade, sem nenhuma restrição. Nós temos pessoas que vivem e querem viver sem nenhuma autoridade sobre elas. E nós vemos isso muito claramente como um apelo do ateísmo. Eu estava olhando na internet alguns sites de ateus e eu achei uma frase muito interessante que para a gente mostra bem qual que é o pensamento daquelas pessoas que não querem um Deus sobre a vida delas. E a pessoa escreve mais ou menos assim: o ateísmo nos oferece o que há de mais valoroso, a possibilidade de sermos nós mesmos, o condão de não nos ajoelharmos para ninguém. Olha que interessante a visão da pessoa que busca o ateísmo. Ela não quer um Deus governando sobre a vida dela. O ateu não quer um Deus governando sobre a vida dela. E na verdade, muitos de nós também não. Quando nós olhamos as nossas vidas e os nossos irmãos até, nós vemos muitas vezes uma certa rebeldia contra Deus, uma certa rebeldia contra o governo de Deus nas nossas vidas. O nosso desejo humano muitas vezes é de nos libertarmos desse governo do Senhor sobre a nossa vida. E isso, na verdade, é natural do ser humano. Nós vemos acontecendo desde a idade mais tenra até a adolescência e a mocidade e o adulto e o senhor e a senhora. Se você olhar para uma pessoa, uma criança, e você disser para essa criança: olha, coma o seu brócoli. Ela vai dizer: eu não quero. Não, mas coma o seu brócoli, porque eu sou a sua mãe e eu estou mandando. Então a criança obedece, mas meio a contragosto. Porque ela quer a liberdade de não comer o brócolis, de comer o que ela quiser. E a mesma coisa acontece e vai evoluindo. Quando chega aí na adolescência, a coisa fica um pouco pior. Porque o adolescente diz: eu não quero comer isso. E o pai diz: não, mas come. Não, eu não quero. E o pai: mas eu estou mandando. E aí aquelas famosas frases: mas quem é o Senhor para mandar em mim? Por que o Senhor acha que pode mandar em mim? Eu não vou comer. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu mando na minha vida.
né? A gente vê isso muito claramente, meus irmãos, como que o ser humano tem essa tendência de querer a liberdade, de querer escolher as coisas para ela mesma, de querer fazer tudo de acordo com a sua vontade. Isso me lembra um pouco do caso do filho pródigo. O filho pródigo que, numa decisão da vida dele, diz: eu não quero mais, pai. Eu não quero mais ficar sob o seu telhado, eu não quero mais seguir as suas regras, eu quero o que é meu e eu quero ir para a minha vida viver como eu desejo. E lá ele foi. No final ele estava comendo comida de porcos, mas lá ele foi viver a sua vida longe da vontade de Deus, longe dos caminhos do Senhor. A verdade, meus irmãos, é que por mais que o mundo pregue que existe uma liberdade boa fora dos caminhos de Deus, nós sabemos que não existe liberdade fora de Jesus. Não existe liberdade verdadeira fora de Cristo. Desde o início, meus irmãos, Satanás tem tentado nos convencer de duas mentiras básicas. Duas mentiras muito clássicas. Uma delas é que você pode e deve ser livre. Você pode e deve ser autônomo, mandar em você mesmo. Essa é a primeira mentira que Satanás tenta colocar na nossa cabeça. A segunda delas é que isso é bom. Ser livre, ser autônomo é bom. São duas mentiras que Satanás sempre vai tentar colocar em nossa mente. Quer ver? Adão e Eva. Não foi assim que Satanás enganou Adão e Eva? Qual foi a mentira de Satanás para Adão e Eva? Olha, Eva, será que é verdade que se você comer do fruto, você vai morrer? Ou será mesmo que você tem de obedecer? Ou será que você pode ser livre e escolher outra coisa? A primeira mentira, você pode ser livre. Escolha a sua vontade. E depois, Satanás ainda continua: se você desobedecer, se você comer do fruto, você vai ser como Deus. É bom. Liberdade é bom. Sair dos caminhos de Deus é bom. É isso que Satanás quer colocar nas nossas mentes. É isso que ele sempre tenta colocar nas mentes dos homens. E nós sabemos o resultado. Quando Adão e Eva acreditaram que era bom ter liberdade dos caminhos de Deus, quando acreditaram que deveriam mesmo seguir a sua vontade e deveriam mesmo querer ser como Deus, eles caíram. O pecado entrou no mundo. E o mundo que era perfeito, sem morte, sem dor, passou a ser o mundo que nós conhecemos hoje. Porque estes homens, o homem e a mulher, um casal, foram enganados por Satanás, acreditando que a liberdade é boa fora dos caminhos de Deus. Mas a grande verdade é que não existe isso. Não existe liberdade fora dos caminhos de Deus. E se não existia naquele tempo de Adão e Eva, muito menos agora. Porque quando Adão e Eva caíram, eles passaram a ser homens e mulheres, depois toda a sua prole, caídos. Pessoas que já nasceram com uma inclinação para o mal. Hoje, meus irmãos, é muito claro isso. Se você não está nos caminhos de Deus, você certamente está no caminho do pecado. Não existe liberdade fora de Jesus. João 8,34 diz assim: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Ou você é governado por Deus, ou você é governado pelo pecado. Não há outra opção. Ou você é governado e dominado por Deus, ou você é governado pelo pecado. E ainda assim as pessoas teimam e dizem: temos de sair das asas de Deus e viver uma vida livre deste Deus opressor. Quando na realidade é muito pelo contrário. Eu penso na imagem de um peixe aqui. Na verdade, o homem fora de Deus, fora do domínio de Deus, tem tanta liberdade quanto um peixe fora d'água. Imagina um peixe naquela água e pensando: essa água está muito opressora. Eu não quero mais viver nessa água. Eu quero sair daqui. E ele pula para fora. Então ele encontra o ar. E ele, achando que está livre, na realidade ele está morrendo. Ele está se debatendo na sua
pretensa liberdade. Meus irmãos, o peixe tenta sair da água achando que a água é o que o oprime, mas esquece que é só na água que ele pode ter vida. É a mesma coisa conosco e com Deus. Se nós estamos sob o governo e sob a autoridade e o domínio de Deus e seguindo a sua vontade, então nós temos vida, porque nós estamos na água, porque nós estamos naquilo que nos traz vida, Deus. Quando nós, na nossa mente pecaminosa, queremos sair de Deus, sair deste domínio, então pulamos para fora da água, nós sentimos o que é este mundo pecaminoso sem Deus e passamos a morrer. Este é o destino de todo aquele que busca fugir do governo de Deus. Mas na realidade, meus irmãos, o governo de Deus é bom. É por isso também que o salmista, quando fala sobre essas pessoas que se rebelam contra Deus, ele faz até uma pergunta no início, um pouco de surpresa. Por que se enfurecem os gentios? Por que essas pessoas estão querendo sair da autoridade de Deus? Por que eles querem uma vida longe deste Deus que é bom? Meus irmãos, Deus é bom. O seu governo é bom. Ele governa com amor, Ele governa para o bem. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. O Salmo 19 nos fala sobre a sua lei que é perfeita. Meus irmãos, a palavra de Deus no Salmo 19, para que vocês acompanhem um pouquinho do que a Bíblia mesma diz a respeito da grandeza que é a vontade e a lei do Senhor. Salmo 19, versículos 7 a 10, o salmista escreve sobre a lei do Senhor e diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Meus irmãos, a lei do Senhor, o governo do Senhor é perfeito, é bom e agradável. Não há motivo para buscarmos uma vida longe do governo de Deus, uma vida de liberdade fora de Deus. Isso é um grande engano, mesmo porque, como já vimos, fora de Deus nós temos apenas a escravidão do pecado. E a palavra diz lá em João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única liberdade que nós podemos ter vem da verdade de Deus, vem da verdade de Cristo. Quando nós estamos com Jesus, é que nós podemos ter alguma liberdade, e não longe dele. Meus irmãos, a primeira coisa que esse texto nos ensina e deixa muito claro para nós é que nós devemos nos refugiar no Filho de Deus, porque só nele nós temos verdadeira liberdade. Nós não podemos fazer como estes reis e príncipes que se rebelaram contra Deus. Não faça como eles. Não pense que sua vida está sendo dominada ou governada de uma maneira ruim. Não pense que fora da igreja, não pense que fora dos caminhos do Senhor existe uma vida de liberdade para você. Não se deixe enganar por essa mentira de Satanás. A verdade é que se você desejar essa vida que diz ter liberdade fora do cristianismo, você vai se perder em pecado. E você vai se encontrar muito mais escravizado do que você jamais imaginou. Não existe liberdade fora de Cristo. Só em Jesus temos a liberdade do pecado. Também não faça isso, não se revolte contra Deus, também porque é impossível ir contra Ele. A segunda coisa que o texto nos ensina é que são bem-aventurados os que se refugiam em Jesus, porque é impossível ir contra Deus. Vamos ler aí, meus irmãos, versículo 4 até o versículo 9 do nosso texto. Diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá.
Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Meus irmãos, Deus, como diz o Salmo, ri. Simplesmente ri daquelas pessoas que de alguma maneira querem se rebelar contra Ele. Ele se ri e zomba daqueles que acham que podem ir contra a grandeza de Deus. Meus irmãos, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o governador de todas as coisas. Ele reina sobre todas as coisas. O texto fala que é aquele que habita nos céus, que está mais alto do que tudo, e desta habitação dele, ele reina e governa sobre todas as coisas. Por mais que pessoas tentem e busquem viver longe do domínio de Deus, de uma maneira ou de outra, elas não conseguem. Por mais que tentem dizer, eu não quero Deus governando sobre mim, elas continuam sob a soberania de Deus. Continuam sob o governo do Senhor. Por isso também que o salmista fala, por que os povos imaginam coisas vãs, coisas inúteis, coisas vazias como ir contra Deus? Uma coisa tão louca de se pensar, é impossível que pessoas consigam ir contra o Senhor, porque o Senhor é o governador absoluto de todo este mundo. E a palavra de Deus nos dá muitos exemplos disso, de como Deus governa sobre todas as coisas. Um exemplo é o do rei Nabucodonosor. Não sei quantos irmãos conhecem a história, mas a Bíblia fala a respeito de um rei, Nabucodonosor, que era muito poderoso, e ele olhando para o seu reino, para as suas construções, ele diz, olha só tudo que eu, com a minha força, alcancei. Tudo que eu construí, como eu sou poderoso. O rei Nabucodonosor não conhecia ainda o poder de Deus, mas ele conheceu. Deus, para humilhar aquele rei, faz com que ele, durante algum tempo da sua vida, passe a viver como um animal. E a palavra diz que as suas unhas crescem, os seus pelos crescem, e ele passa a pastar com os animais, ia ser como um homem louco ali. E depois de algum tempo, vivendo nessa situação, Deus dá de novo a sanidade para ele. Ele, quando volta a si, ele entende, eu não sou nada. Deus é que é. Eu sou um homem pequeno, fraco, pobre. Deus é poderoso. E este rei, que era um rei de fora do povo de Israel, que era um rei que não cria em Deus anteriormente, em Daniel 4,32 ele fala, Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Deus tem domínio sobre tudo e sobre o reino dos homens. Outro rei, o rei da Assíria. Os irmãos sabem da história da Assíria, que veio para subjugar o povo de Israel. E este povo que achava que era tão poderoso, lá em Isaías 10, Deus diz que é um povo usado por Deus. É como que um instrumento na mão de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. E o mais interessante é que em Isaías 10 fala que este povo, a Assíria e o seu rei, e aqueles homens todos, achavam que estavam fazendo tudo pela sua vontade e pelo seu poder, conquistando povos. Mas não sabiam que na realidade era Deus por trás, governando e na sua soberania, fazendo com que este povo dominasse sobre outros povos e fosse usado para cumprir a vontade de Deus. Deus domina sobre todas as coisas. Nós lemos o texto aqui de Isaías 40, versículo 15 a 18, onde Isaías escreve, as nações são consideradas por ele, por Deus, como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais, nem um holocausto. Todas as nações são, perante ele, como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus?
Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Meus irmãos, Deus é muito superior. Todos os reinos deste mundo são para ele como nada, como um vácuo. Então eu imagino, quando Deus olha para essas pessoas tão pequenas, como gafanhotos, como fala a Bíblia, se rebelando contra ele, e ele olha para aquelas pessoas com tão pouco poder, com tão pouca sabedoria, com tão pouca força, e ele zomba deles. Ele ri porque ele vê uma situação impossível. Pessoas tão pequenas indo contra o Senhor de todo o universo. Meus irmãos, por mais que nós tentemos nos rebelar, por mais que o homem busque ir contra Deus, no final das contas, ele não consegue. E por mais que por algum tempo ele ache que está conseguindo, e é possível que ele por algum tempo tenha uma vida se rebelando contra Deus, mas vai chegar uma hora que Deus vai mostrar para ele que não é por aí. Vai chegar uma hora em que Deus irá julgar essas pessoas que se rebelam contra Deus. Versículo 5 fala: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Meus irmãos, a soberba dos poderosos não dura para sempre. Chega a hora em que Deus, na sua ira, lhes confunde, lhes humilha e mostra o lugar que lhes pertence. Não de autoridade, não de domínio, não de liberdade de Deus, mas de pessoas pequenas que estão debaixo da autoridade de Deus. E como que Deus mostra isso para eles? Falando para eles quem realmente reina. Versículo 6. As pessoas se levantam contra Deus, se rebelam contra Ele, Deus ri disso, na ira de Deus Ele vai falar para eles e vai demonstrar quem tem poder. Versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Meus irmãos, versículos 6 e 7 aqui, na verdade, são o centro do texto. O centro do texto que nos mostra a maior verdade, que Jesus é o único e verdadeiro Rei. Somente Jesus, de fato, reina. O salmista fala que Deus coloca um rei sobre Sião, e este rei reina sobre Sião como constituído por Deus. Ele deu esse poder a Jesus, ao seu Filho, ao seu ungido. Por mais que pessoas tentem ir contra, nós vemos o próprio Jesus falando: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus tem toda essa autoridade. A Bíblia toda confirma isso. O livro de Apocalipse confirma isso. Apocalipse 11, versículo 15 fala: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 12, versículo 10, nos fala: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Meus irmãos, Jesus tem todo o poder. Quando Ele veio, Ele já era o Senhor de todas as coisas. Quando Ele vive em nosso mundo, cumpre a sua missão aqui, cumpre o seu ministério, morre, ressuscita. Ele ressuscita também como o Senhor de todas as coisas. Ele recebe a autoridade sobre todos os povos, sobre todos os reinos. Este é o Jesus que nós cremos, um Jesus que é dono de toda a terra. Versículo 8 fala: pede-me, é Deus falando com Jesus de uma certa maneira: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Meus irmãos, todo este mundo, toda essa terra é de Jesus, o Rei absoluto. Existia um homem, e eu gosto muito do que ele escreveu, chamado Abraham Kuyper. E o Kuyper, ele foi um estadista holandês. E uma frase dele ficou muito conhecida, vocês já ouviram possivelmente antes, mas que mostra bem a questão do poder e soberania de Jesus.
ele diz assim: não há 1 centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo que existe, não só físico, mas espiritual. Tudo que você vê e não vê. Tudo que você acha que existe um pouquinho mais, porque você não consegue alcançar. Tudo isso é de Jesus. E Ele reina soberanamente sobre isso. Ele reina como um rei soberano e não de maneira amena. Olha que interessante. Versículo 9 diz: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. A palavra reger aqui pode ser também traduzida por quebrar. De uma certa maneira, a ideia aqui é de uma vara de ferro, que era um instrumento usado para punição, e que Jesus, com essa vara de ferro, dominaria sobre as nações. Ele iria punir aqueles que também tentassem se rebelar contra ele. E isso é muito interessante porque quando nós estamos conversando, às vezes até com pessoas cristãs, o pensamento e a ideia de Jesus é outro. Eu estava também olhando aí na internet, conversando com algumas pessoas, e a gente vê como que a visão deste mundo a respeito de Jesus é limitada, é pequena. Talvez se você sair na rua e perguntar, quem é Jesus para você? Uma grande quantidade de pessoas te diga, ora, Jesus foi um homem muito bom, mas muito bom. E ele veio ao mundo e este homem fazia coisas boas, mas as pessoas não gostaram dele e mataram ele, coitado, não pôde fazer nada. Mas ele tentou e nós temos de seguir o exemplo dele. É possível que você ouça narrativas assim de pessoas achando que Jesus foi apenas um homem, foi apenas um guru, um sábio, um profeta. Pessoas achando que Jesus era um homem bom, que aceitava tudo. Ora, não, Jesus não julga. Jesus, Ele aceita você como você é, e você continue na sua vida. O que importa é que Ele more no seu coração. Você pode ouvir muitas vezes isso, mas é uma visão pequena de quem Jesus realmente é. A palavra diz que Jesus é Rei, soberano e juiz sobre todos. Jesus é aquele também que julga sobre todas as coisas. Realmente, Jesus é aquele homem bom que tem misericórdia, que se sacrificou pelo bem da humanidade, que ama a todos muito mais do que nós podemos imaginar, que tem paciência com o pecador. Certamente este é Jesus. Mas além disso, Jesus também é aquele que um dia virá para julgar. Jesus é aquele que um dia irá punir os seus inimigos. É aquele que um dia irá pegar a pá na sua mão, pegar a palha que está no chão e jogar no fogo. Este é Jesus. Um homem maravilhoso, Deus poderoso, que também é juiz. Nós sabemos disso. A pergunta então que nós fazemos, meus irmãos, é: por quanto tempo Jesus será este Rei misericordioso e quando vai acabar a sua paciência? Por quanto tempo Ele vai ser esse Rei misericordioso para o qual você corre e pede perdão e Ele te aceita? E quando vai chegar o momento em que Ele vai dizer, acabou, foi até aqui, agora é punição? Meus irmãos, isso é algo importante para nós pensarmos. A Bíblia traz uma parábola muito interessante. Mateus 24, capítulo 45 a 51. Abram comigo para que vocês acompanhem. Uma parábola que nos fala justamente sobre isso. Até quando iremos abusar da graça do Senhor? Mateus 24, 45 a 51. E a parábola diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo?
Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, a palavra fala a respeito de Jesus, que de fato se ausentou fisicamente deste mundo, e nós o aguardamos. E até que Ele volte, nós temos sim a esperança de sermos salvos. Mas no momento em que Ele voltar, Ele voltará julgando. Ele voltará como juiz, como aquele que vai punir os que não estão ao seu lado. E nós nos perguntamos: como estamos? E você? Como que você está? Será que você ainda está testando o Senhor? Será que você ainda está testando até onde você pode ir? Até quando será que eu aguento? Onde é a linha que eu posso ir e ainda ser salvo? Ou será que você já entendeu que não se testa o Senhor? Ou será que você já entendeu que a coisa é séria? Meus irmãos, não se iludam. Não é possível escapar do poder de Deus. Quem pode escapar do poder do Filho de Deus? Quem escapará desse poder? Ninguém, meus irmãos. O poder de Deus é absoluto, o poder de Jesus é absoluto, Ele é o Rei dos céus, Ele é maior do que todas as nações juntas, Ele é o que dá autoridade ao seu Filho sobre todas as coisas. Este Jesus, este Deus, é o Todo-Poderoso, e é impossível que se escape do poder e da força desse Senhor e do juízo que Ele trará. Mesmo porque este Deus, este Jesus, Ele tem autoridade sobre toda a terra. Nós lemos o versículo que nos fala que Ele terá autoridade até os confins da terra. Não há lugar neste mundo onde Jesus não governe. Eu fico pensando no ateu que diz: eu não creio em Deus, e eu não sigo Deus, e eu sou livre de Deus. Mas ele continua em pé, grudado no chão, obedecendo à lei da gravidade que Deus instituiu. Mesmo que ele não perceba, ele continua obedecendo a Deus. Ele continua sob o domínio de Deus. Ele diz: eu não sigo a Deus. Mas quando ele vai comprar o pão, ele usa a matemática que Deus instituiu para ele fazer as contas. Porque ele não consegue escapar do governo e do domínio do Senhor Deus. Não se pode, meus irmãos, escapar das leis de Deus. Não se pode escapar da presença e do poder de Deus. No Salmo 139, eu acho interessante o salmista, porque ele olha para Deus e tenta pensar para onde que ele vai fugir. E ele fala: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Não há lugar neste mundo onde se possa escapar de Deus. E a pergunta: isso é ruim? É ruim que nós tenhamos um Deus onipresente e onipotente? Ora, para o que não está com Deus é ruim, é péssimo, porque ele não conseguirá escapar da força e do poder e da punição deste Deus. Mas para aquele que está com Deus, é uma graça, é a maravilha, é a misericórdia do Senhor. Meus irmãos, bem-aventurado também os que se refugiam em Jesus, porque serão salvos. Nosso texto nos ensina ainda, em terceiro ponto, que são bem-aventurados os que se refugiam em Jesus, porque eles serão salvos. Vejam comigo o versículo 10 até o versículo 12. Diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes,
Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Agora o salmista passa a falar novamente com aqueles reis e príncipes que se rebelaram contra Deus, e depois de demonstrar para eles que é inútil tentar escapar de Deus, que é impossível, por mais que eles se sintam fortes, depois de demonstrar que o poder de Deus está com o seu filho e é muito maior do que eles imaginam, depois de mostrar para eles que nesse caminho que eles estão, de se rebelarem contra Deus, eles vão encontrar destruição, então o salmista diz: ok, mas existe esperança. Nem tudo está perdido. A esperança para vocês é que vocês sejam prudentes. Sejam prudentes. A prudência aqui, meus irmãos, é não se rebelar contra Deus, mas seguir os caminhos deste Deus. A única opção prudente ao homem é servir ao Senhor. O salmista manda eles ouvirem a advertência e serem prudentes para seguir a este Deus. E como que eles podem ser prudentes? O próprio Salmo nos fala que para ser prudente, para que você esteja com Deus, é necessário que você sirva ao Senhor com temor e alegrar-se nele com tremor. É um paralelo que está ali no versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrar-vos nele com tremor. Meus irmãos, é necessário que nós entendamos aqui que se nós formos como estes homens que se rebelaram contra Deus, nós seremos, sim, de fato, destruídos, porque não estaremos com Ele. Mas se nós estivermos com Deus, com Jesus, junto com o Filho, então nós poderemos ter essa salvação. E o versículo 11 nos traz o modo como nós podemos ter essa salvação, nos dizendo que nós devemos servir com alegria. E é interessante o paralelo aqui, meus irmãos, porque o salmista coloca servir e alegrai como palavras similares e temor e tremor como palavras similares. O que tem duas implicações para a gente. Primeiro, nós devemos servir ao Senhor com alegria. Nós devemos servir ao Senhor com alegria. Salmo 100, versículo 2 fala isso. Servir ao Senhor com alegria. Nós falamos aqui do poder de Deus e talvez algumas pessoas não entendam e acabem indo pelo lado errado, dizendo, então Deus é poderoso e por medo eu devo servi-lo. Não. Sim, é necessário temor e entender que Ele tem poder e Ele vai punir, mas é necessário que nós o sirvamos com alegria. É necessário que nós o sirvamos de bom grado. Deus não deseja escravos. Ele deseja filhos. Filhos servos que o sirvam alegremente. E não escravos que o sirvam resmungando com tristeza, querendo estar no mundo, na liberdade que o mundo oferece, ou pretensa liberdade. Meus irmãos, nós servimos a Jesus, mas não porque nós não queremos ser punidos, mas porque nós o agradecemos e o louvamos pela salvação que Ele já operou em nós. É por isso que nós servimos. É por isso que nós o glorificamos com as nossas vidas. Primeira coisa, servir ao Senhor com alegria. E a segunda coisa que o versículo 11 nos ensina é que ao servir ao Senhor, nós somos alegres. Nós temos essa alegria. Eu volto para o exemplo do peixe. O peixe é mais feliz quando está pulando e se debatendo fora da água, no ar, ou ele é mais feliz quando ele está no seu ambiente, na água, nadando, aonde ele deveria estar? Meus irmãos, Deus te criou para glorificá-lo e para servi-lo. E quando nós fazemos aquilo para o que nós fomos criados, então nós temos alegria. Então nós temos aquela sensação de que estamos completos, de que estamos cumprindo o nosso propósito. Nesse mundo, se você sair da igreja, você observará que as pessoas ficam sempre buscando isso. Para que eu estou aqui? Qual que é a minha função? Qual que é o meu propósito nessa vida? E alguns buscam isso e não encontram,
E por não encontrarem isso, depressão, niilismo, as mais diversas ideias, suicídio. Tristeza. Mas Deus nos dá a resposta. A alegria verdadeira você só pode ter quando você está no lugar onde Deus te criou para estar. E este lugar é servindo a Deus, é buscando fazer a vontade dEle com o máximo que você tem, com toda a alegria. É por isso também que o salmista então manda no finalzinho que nós devemos nos unir ao Filho. Ele fala, beijai o Filho. Beijai aqui é uma figura de linguagem dizendo, se unam ao Filho, estejam junto com o Filho, não se rebelem contra Ele. Quando nós nos unimos a Jesus, a Cristo, é que nós podemos ter a salvação que só Deus pode dar. E isso só vem por meio da nossa fé em Jesus. Se você quer de fato não ter o mesmo destino das pessoas que se rebelam contra Deus, a resposta é simples. Esteja com Cristo. Se una a Jesus. Beijai o Filho. O que o salmista falou para eles é verdade para nós também. Você está unido com Jesus ou você está se rebelando contra Ele? Não tem meio termo. Eu gosto muito daquela historinha que fala a respeito de duas pessoas, um demônio e um anjo. Este demônio e este anjo estão tentando convencer um homem que está sobre um muro. E aí o demônio está caladinho e o anjo começa a dizer, vem para cá, vem para o lado de Deus. Vem para cá, sai daí, vem para cá. E o demônio caladinho. E o anjo continua, vem, vem, vem. E o demônio caladinho. E aí chega uma pessoa, olha para aquela situação e começa a se perguntar, por que está acontecendo isso? Por que o demônio não fala nada? O anjo chama para o lado de Deus e o demônio não fala nada. E aí a outra pessoa que está por ali perto, observando também a situação, diz, não está falando nada mesmo. Porque a pessoa que está em cima do muro não sabe que o muro é do diabo. Meus irmãos, a verdade é que se você não está com Deus, se você está em cima do muro, ou se você está do lado do diabo, é a mesma coisa. Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. Ou você está unido ao Filho, ou você está contra o Filho. E o Salmo nos diz que em pouco tempo a sua ira se inflamará. No versículo 5 nos falou isso também, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Onde estaremos, meus irmãos, quando Jesus de fato vier para nos julgar? Em cima do muro ou ao lado de Cristo? Muitas vezes essas questões saem da nossa mente, nós nos perdemos com as questões do mundo, com a vida, com a correria, e nos esquecemos do que é mais importante, de estarmos junto com Jesus. Mas o Salmo nos diz, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Quem escapará do poder do Filho de Deus? Somente aqueles que estiverem junto com o Filho de Deus. João 8,36 nos diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é este mundo que vai nos dar a liberdade, mas a nossa liberdade nós teremos apenas se estivermos com Jesus. Feliz, bem-aventurado é aquele que crê em Jesus, aquele que se une a Jesus. E só é possível isso através da pregação. Na verdade, a pregação da palavra tem muito a ver com esse texto. O texto fala que o Filho terá poder até os confins da terra. E lá em Atos 1,8, Jesus fala aos discípulos que eles receberiam poder para serem testemunhas de Jesus até os confins da terra. O modo como Jesus alcança os confins da terra e o domínio sobre todas as coisas é por meio da pregação da palavra. É assim que o mundo é expandido, assim que o governo de Jesus é expandido. E o mundo de fato odeia quando a pregação da palavra ocorre. O mundo de fato odeia quando o reino de Deus começa a se expandir.
como nós estamos vendo acontecendo na China, na Bolívia, em outros países, aqui no Brasil também, de forma um pouco mais velada, mas o mundo é contra a pregação do Evangelho. Lá em Atos 4 nos fala sobre os apóstolos que pregaram o Evangelho e então se uniram os líderes religiosos e disseram: parem de pregar. Então eles foram presos um tempo, foram libertos, e quando estão libertos, eles vão conversar com a igreja. Abram aí em Atos 4, é o último texto que eu vou ler com os irmãos. Atos 4, versículos 23 a 31. É importante esse texto porque é o texto que faz referência ao Salmo 2. Atos capítulo 4, versículo 23 a 31. Depois dos apóstolos serem presos, de mandarem eles pararem de pregar o Evangelho, de uma oposição ferrenha vir ali do povo, dos líderes religiosos, de Herodes, de Pilatos. Então diz a palavra assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem de tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, o governo de Deus, de Jesus, é expandido conforme a sua palavra é expandida. Os homens tentaram impedir, e foram contra, e prenderam, e perseguiram, e colocaram no Coliseu, e colocaram para que os cristãos lutassem contra os leões, e tentaram impedir com toda a sorte de artimanha. Mas nós sabemos que não foram capazes de impedir o plano de Deus de acontecer. Porque Deus continua governando. Porque Deus continua soberano. Por mais que o homem se debata, por mais que o homem lute contra o Senhor, ele não vai conseguir. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E não prevalecerão porque Deus é poderoso, é soberano, porque o Filho é soberano. E a luta sempre será essa: o mundo, a carne e o diabo contra Deus e o seu povo. Novamente eu pergunto aos irmãos: de que lado você está? Você é do povo de Deus? Você está junto ao Filho? Ou você é daquele que está se rebelando, daquele que ainda deseja estar no mundo? Algumas rápidas aplicações para nós, meus irmãos. Primeiro, não queira se ver livre de Deus. Não pense que o mundo tem coisa melhor para você. Não pense que você terá liberdade lá. No mundo o que você tem é mais escravidão do pecado. A verdadeira e única liberdade que você pode ter é em Jesus, que te livra do pecado. Se você talvez esteja nessa indecisão de eu sigo ou não a Jesus, eu vou ou não vou para Cristo, decida-se logo. A palavra diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Nós não sabemos o futuro, nós não sabemos quando Ele volta e nós não sabemos quando que nós vamos.
Recebemos agora a notícia de um homem, pai de família, que perdeu sua vida assassinado. Certamente não esperava isso. A família certamente não esperava isso, mas aconteceu. Quanto tempo nós ainda temos para brincar? Quanto tempo nós ainda temos para testar a Deus? A palavra diz que não devemos testar Deus. Não devemos brincar com a eternidade que está nas mãos dele. Mas se você já se decidiu por Cristo, a palavra é: sirva a Ele com alegria. Saiba que Ele reina e o sirva com alegria. Porque somente servindo a este Jesus com alegria é que você também terá alegria. É que você também terá a alegria de ser o seu filho, a alegria de ser aquele que está com Jesus. E pregue a palavra. Expanda o reino de Deus, é por meio da pregação. E se lembre que isso é urgente. A pregação da palavra deve ser pregada, deve ser feita com urgência, como já disse. Nós não conhecemos o mundo e nem os tempos. Mas se você talvez é como estes reis que estão se rebelando ainda e fugindo contra Deus e quer ficar longe de Deus, ainda há tempo. Busque ao Senhor, arrependa-se da sua incredulidade, da sua soberba e tente encontrar em Jesus a sua liberdade. E louve a este Cristo. Louve a Ele com tudo o que você tem, com toda a sua vida, com toda a sua mente, com toda a sua voz, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todos os seus bens, com tudo o que você tem. Louve ao Senhor, porque Ele é, continua sendo e sempre será o Rei soberano, que reina sobre tudo e que um dia virá. E um dia virá para punir aqueles que não estão com Ele e para levar a sua igreja, que foi comprada pelo seu precioso sangue. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti, Pai, imensamente pela vida que o Senhor nos deu, agradecer a Ti, Pai, imensamente pela palavra que o Senhor nos deixou. Agradecemos, Senhor, pelo Salmo 2 que nos ensina tantas questões importantes, Pai. O Salmo 2 que nos mostra, Pai, como nós devemos seguir ao Senhor. O Salmo 2 que nos mostra que nós não podemos de maneira nenhuma pensar que estamos livres do seu governo e que nós não devemos desejar isso, Pai. Nos ajuda a termos alegria em Ti. Nos ajuda a termos alegria no Seu serviço. Nos ajuda, Pai, a encontrarmos essa liberdade que só o Senhor pode dar. Pedimos, Pai, a Sua graça sobre nós. Pedimos, Pai, que o Senhor seja conosco e nos capacite a aplicarmos essa palavra. Isso tudo nós Te pedimos, confiando na Sua misericórdia, na Sua graça, no Seu amor para conosco. Em nome de Jesus. Amém.